Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais um vídeo, tirando algumas dúvidas de cultivo e esclarecendo algumas questões, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre alguns gêneros e espécies de orquídea que a maioria de vocês tem em casa, tá? Uma das mais comuns é a orquídea Phalaenopsis, que é essa bonita aqui, ó. Eu tenho uma no tronquinho, num pedaço de madeira, tá? E outra aqui no vasinho plástico, essa rosa bonitinha aqui, ó, nesse pequeno vasinho, tá bom? Então, essas duas aqui são duas Phalaenopsis. Nós temos também duas Dendrobiums, que é a Bubucana, essa, que é do grupo Nobile, e essa Dendrobium fimbriatum, que já está passando a florzinha. Ela é muito linda, maravilhosa, mas a floração dessa, infelizmente, dura pouco. Temos também duas do gênero Cattleya, mas espécies diferentes, tá? Essa branca maravilhosa que está começando a abrir é uma Júlio Conceição, que tem uma história muito interessante. Ela é um ano mais velha que eu. A minha mãe a ganhou de presente de casamento, no dia de seu casamento, de um tio muito querido, em 28 de maio de 1977. A minha mãe a plantou em uma árvore, depois ela foi dando mudas e minha mãe a tem hoje em 3 árvores. Eu fiz um corte e a plantei num vaso. Então eu tenho ela em alguns vasos, olha que bonita. Ela está com mais haste floral, ó, com mais botão por abrir. Essa outra aqui é do mesmo gênero, Cattleya também, mas essa é uma Lux Strike. Ela é linda, muito bonita. E o que eu quero comentar hoje é a respeito das diferenças das orquídeas, né? Todas são orquídeas, mas não podemos tratá-las da mesma maneira. Eu vou explicar rapidamente a vocês o jeito que elas crescem. Por exemplo, as Phalaenopsis têm o crescimento monopodial. Elas vão crescer, ó, para cima. Se vocês repararem bem, elas vão dando cada vez folhinhas aqui no miolinho, e vai crescendo para cima, como as vandas, crescimento monopodial. Conforme isso acontece, ela dispensa as folhinhas de baixo. Reparem essa flor, essa folha, ó, amarelinha. Ela será dispensada, tá? O mesmo acontece com essa outra Phalaenopsis aqui no tronco. Vamos lá? Eu preciso cortar as hastes dela, porque essa haste, ela está descartando. Ela está secando, ó, ficando escura. Essa haste eu vou cortar aqui na base, tá? Bem aqui embaixo, no meio desses dois nozinhos. Nozinhos são essas marcações, olha. Uma marcação, duas marcações, 3, 4, 5, estão vendo? São esses gominhos aqui, são as marcações. Como ela está dispensando a haste floral, eu farei um corte aqui no meio desses dois, tá bom? Reparem que as folhinhas de baixo, ó, também estão secando. Isso não é nenhum problema, gente, ó. Outra do outro lado secando e ela tem mais uma haste aqui. Essa bonita deu duas hastes florais, tá? Um rosa muito bonito. E agora está dispensando as folhas de baixo. Ou eu deixo que ela descarte a folha sozinha e a haste também, ou eu posso vir e cortar. Normalmente as folhas eu não corto, eu deixo-as cair. Eu simplesmente corto a haste. Outra explicação que eu quero dar a vocês é a respeito das Cattleyas. Reparem bem,
como são os bulbos de uma catleia. Vejam, elas têm bulbo gordinho. O crescimento delas é simpodial, ou seja, elas crescem, ó, ramificando para frente, não crescem para cima como a Phalaenopsis. Reparem bem, olha, essa é a parte dianteira da flor, tá? É a parte da frente. Prestem atenção nesse bulbo. Vejam a grossura dele, a hidratação. Olhem bem, nenhuma estria no bulbo. Ele está muito cheio de água, de nutriente, e esse é um bulbo novo que está vindo, tá? Então essa é a frente da minha catleia. Essa aqui é a frente. Ela é unifoliar, ou seja, é uma catleia de apenas uma folha. Cada bulbo solta simplesmente uma folha, tá? Reparando na Júlio Conceição, essa linda, vocês vão ver que ela tem uma curiosidade. Ela tem bulbo que tem 2 folhas, é onde está essa flor, e bulbo com apenas uma folha. Eu vou dar a volta aqui, ó, para que vocês possam ver melhor. Reparem nela. Estão vendo? Olha, esse bulbo será unifoliar. Tem uma... desculpa! Bifoliada. Olha aqui no meio a outra folhinha saindo. Então, depende muito de uma flor para outra. Já esse é uma espata. Aqui dentro não é uma folha, é uma espata que vem nascendo, tá? Passando para cá, para os dendróbions, reparem bem no bulbo cana. Olha que bonito essas marcações que ele tem. Cada nozinho é o bulbo cana. É aqui que ele consegue segurar os nutrientes e a água para a flor. Esse também, ó, outro dendróbion. Então eu posso dizer que o gênero vai caracterizar, nós temos aqui um gênero, que é o gênero Dendrobium, mais 2 espécies, uma Fimbriatum e uma do grupo Nobile. Virando aqui, ó, para vocês repararem melhor, o substrato que ele está plantado, com mix, pedacinhos de carvão, casca de pinos. E vejam como fica muito mais seco o substrato da Dendrobium do que o substrato da Phalaenopsis. Essa aqui eu fiz a rega hoje. Então ela está verdinha, muito bem hidratada. Vocês conseguem ver dentro do vaso transparente, ó, como ela está. Se vocês repararem nas catleias, a minha Júlio Conceição está na pedra, apenas na pedra brita. Eu fiz a rega ontem, então agora só daqui 3 dias, mesmo estando na pedra, tá? Se o calor continuar como estava, será daqui 3 dias. Já essa outra catleia, ó, que é a Luke Strike, ela está no mix, tá bom? Essas bolinhas azuis que vocês estão vendo dentro do vaso, pessoal, é o lesmicida, tá? Para evitar caracóis, lesmas, caramujinhos, porque eles adoram comer as raízes, as folhas e até mesmo as nossas flores. E aqui do lado nós temos uma bonitinha, uma micro, uma Pleurothales subpicta. Reparem no tamanho e na flor dessa menininha. Ela é muito pequenininha, plantada em rolha, tá? Ela não tem bulbo, não tem reserva de água, então eu faço a rega, como está muito quente, 2 vezes ao dia. Aqui tem uma haste dela que já secou, né? Vocês podem reparar que tem outra vindo aqui, ó,
mais uma vindo aqui e essa que a florzinha está passando. Então, nessa aqui, eu faço a rega 2 vezes ao dia. Agora eu vou falar de um assunto com vocês que muitos amigos me perguntaram durante a semana. Por que minha Phalaenopsis está secando, abortando botões? O que está acontecendo? Gente, eu moro no interior de São Paulo e aqui foi uma loucura esses últimos 15 dias. Segunda, terça, quarta-feira, a temperatura chegou a 41 graus. Isso não é bom para nenhuma orquídea, mas as micro, as Phalaenopsis, Bulbophyllum sentem demais. E o resultado disso é abortamento de botões. Olhem esse botãozinho. Estava prestes a abrir, mas ele abortou. Ele não vai vir floração, tá? Não tem como. Flor que ainda estava bonita começou a secar. Esse botão da ponta, talvez ele abra, mas se vocês repararem bem, ó, ele está bem desidratado, tá? Então esse foi um problema aqui na região, tá bom? Muitas orquídeas começam a desidratar folha, a amarelar, a escurecer, e é simplesmente por causa da mudança de temperatura. Quando foi na sexta-feira, a temperatura caiu. Não veio chuva, mas chegou a 19 graus. Então imagina que difícil para as orquídeas entenderem, né? Em um dia 41, no outro dia 19. Hoje nós estamos, a essa hora, com 27 graus. Hoje é domingo. Fica bem difícil para elas, né? Outra curiosidade, olha, reparem aqui que o Dendrobium, ele dá as mudinhas, os cakes, no bulbo. Esse é um cake, olhem que coisinha bonita, soltando raizinha. Mas eu ainda não posso destacá-lo, só quando tiver pelo menos 3 dedinhos de raiz, tá? Vou virar aqui para vocês verem melhor. Assim que a raiz crescer, eu posso fazer o destaque. Por enquanto, não. Olha, que bonitinho. É um filhote. Espero ter conseguido esclarecer algumas dúvidas, tá? Muitas vezes ficamos preocupados com coisas que não são problema, como no caso, folhas amareladas na Phalaenopsis. Tá vendo? Haste floral secando, botões abortando. Nesse caso, é por conta da temperatura. E por que eu não posso regar todas ao mesmo tempo, com a mesma frequência? Vamos supor que eu deixe aqui esses vasos todos na mesma bancada, um pertinho do outro. Um deles vai morrer se eu fizer a mesma rega. Por exemplo, se eu molhar essas todos os dias, quem vai gostar disso? A Phalaenopsis, que está no tronquinho, e também a Pleurothales, que está na rolha. Ela vai amar a rega todos os dias. Por quê? Essa, no caso, por não ter bulbos, não ter reserva e estar em uma rolha de vinho. Ela vai gostar muito. A Phalaenopsis também, porque está em um pedacinho de tronco. As raízes estão livres. Repare, raizinha livre. Seca muito rápido. Agora, se eu molhar todos os dias uma Cattleya, ou então um Dendrobium que precisa estar mais seco, eu vou matá-los. Vai haver proliferação de fungos e bactérias dentro do vaso plástico. Por isso, pessoal, muito cuidado com a rega. Agora, na primavera e no verão, eu vou explicar como eu faço. Micro-orquídeas, molho todos os dias
E as orquídeas de tronco também. Algumas eu chego a molhar 2 vezes ao dia, como é o caso das Vandas, tá? Phalaenopsis em vasinho plástico. Eu molho uma média a cada 2 dias, por causa do calor. Mas as que estão em vaso transparente, eu consigo ver o momento exato para molhar. É só observar. Quando essas raízes começarem a ficar esbranquiçadas, sem água, eu vou molhar. As Dendrobiums, do grupo Nobile, Fimbriatum, eu vou molhar 1 vez na semana. Se está muito quente, eu posso vir com o meu pulverizador e borrifar um pouquinho de água nas raízes, tá? Só para refrescar. As Cattleyas eu vou molhar também 2 vezes na semana, de preferência à noite. Quando a temperatura esquenta, se eu molhá-las durante o dia, no meio do dia, eu posso cozinhá-las. Se eu molhar no final da tarde, elas vão passar a noite toda hidratadas e terão o tempo do dia para secar. Então eu não terei proliferação de fungos nem bactérias. Deixa eu só dar uma pausa aqui e pegar um borrifador para vocês verem como eu faço para refrescá-las. Voltando então, pessoal, o que eu vou fazer agora, eu vou simplesmente borrifar um pouquinho essas raízes que estão ressecadas. Não é dia de rega ainda, tá? Então eu só dou uma refrescadinha nas folhas, desse jeitinho, tá bom? Porque dentro do vaso ela ainda conserva a umidade. Ficou muito quente, eu acho que a orquídea está precisando de um refresco. Eu venho aqui e borrifo um pouquinho as suas folhas.